Já estamos de volta com Hora Geral. Nesta manhã de segunda-feira, vamos conhecer um pouco mais de esporte. Vamos lá? O Santos venceu o Linense por 4-2 em jogo realizado ontem no Pacaembu e disparou na liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Robinho, Renato e Ricardo Oliveira. Já pelo Linense, quem marcou foi Diego e William Potker, depois dos 25 minutos do segundo tempo. Com os 3 pontos, o Peixe chegou aos 17, com uma larga vantagem de 11 pontos para o segundo colocado, o Capivariano. Já o Linense segue com 6 pontos na penúltima colocação do Grupo C. No próximo domingo, o Santos enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Nosso convidado já está aqui. Eu não sei chamá-lo pelo nome completo, porque todos conhecem como Ivan Sheida, mas é o doutor Ivan Barreira Sheida. É isso mesmo? Isso. Doutor Ivan, tudo bem? Obrigado. Bom recebê-lo aqui. Eu que agradeço. No Hora Geral. Eu já estava para convidá-lo já há um bom tempo. Obrigado. Mas a sua agenda é difícil. Superlotada pelo excelente profissional, pela figura humana, pelo amigo. E eu quero declarar aqui que eu tenho um grande amigo, que é o Cristiano Santana. Sua esposa teve um problema. Ela desequilibrou, né, por causa de uma pantufa e acabou machucando, teve que fazer uma pequena cirurgia. E depois um dos atendimentos foi com o doutor Ivan Sheida. E as palavras desse meu amigo que eu quero tornar público foi: Douglas, ele deu uma aula para mim e para minha esposa incrível. Esse cara é demais. É muito bom ter o feedback, o retorno daquilo do trabalho que você oferece para a população, doutor Ivan. Eu agradeço muito, Douglas, agradeço muito mesmo. Mas é o que eu digo muito para os meus alunos: o seguinte, nós estamos aqui para trabalhar, né? A gente vem para esse planeta não para gastar oxigênio só. Você vem aqui para trabalhar pelos outros, né? É para isso que a gente está aqui e a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Doutor Ivan, vamos rapidamente tentar dar um início e auxiliar o telespectador que pode fazer perguntas no 3041-6777 pelo WhatsApp, que é o 981387000. O que nós lembramos de fisioterapia? Fisioterapia seria uma forma de você ter um movimento, de poder andar melhor de uma determinada contusão, ou de repente quebrou a perna, ou seja, para que você possa se locomover melhor. A gente sempre pensa em fisioterapia pós-contusão. É correto pensar assim? Ou uma fisioterapia pode auxiliar sem uma contusão? Na realidade, isso é apenas uma pequena parte da fisioterapia, é atender os mecanismos traumáticos, ortopédicos, pós-cirúrgicos ortopédicos. A fisioterapia, na realidade, é uma ciência, né, que engloba toda a área de saúde. Você tem o fisioterapeuta, ele atua no atendimento. Nós não usamos, a grande diferença do fisioterapeuta é que ele não usa remédio, não faz cirurgias. Nós utilizamos atividades físicas, usamos ondas eletromagnéticas, campos magnéticos, raio laser para acelerar os processos de recuperação funcional, cicatrização, diminuir a dor, a inflamação e assim por diante. A fisioterapia, ela trabalha em toda a área de saúde. Fisioterapeutas podem se especializar em cardiologia, em pneumologia, ginecologia, geriatria, gerontologia, desenvolvendo ações desde prevenção dentro de uma unidade básica de saúde ou dentro de uma empresa, até o atendimento de UTI, num transplante de pulmão e coração, por exemplo. Então, a área é muito vasta, as especialidades são muitas. A formação aqui conosco, aqui na faculdade, são 5 anos, e o profissional depois ele pode desenvolver uma especialidade ou várias especialidades, de acordo com aquilo que lhe interessa, além de depois fazer um mestrado, um doutorado, se ele tiver interesse em desenvolver uma atividade acadêmica, né? Mas a fisioterapia trata, dentro das suas especialidades, disfunções cranianas, disfunções viscerais, além das disfunções musculares e articulares. Eu tenho aqui na pauta, por exemplo, crianças de 0 a 12 anos portadoras de mielomeningocele. Mielomeningocele. Que é a malformação congênita da coluna vertebral. Isso é uma malformação onde não fecha, as vértebras, elas envolvem todo o sistema nervoso. E elas se fecham dessa forma.
são duas partes que se unem. Na mielomeningocele, a vértebra não fecha e o sistema nervoso fica exposto num saco, numa bolsa, na coluna, que tem que ser operada, o neurocirurgião vai operar isso e posicionar novamente a medula. Só que existe uma malformação e isso sempre leva a uma sequela do nível da lesão para baixo, ou seja, perda de movimento, disfunção visceral, orgânica, a criança e depois o adulto vai sempre precisar de um trabalho de fisioterapia para ter melhor qualidade de vida. Ou seja, esse tipo de anomalia é muito recorrente, doutor? Porque eu não me lembro de ter ouvido esse nome que o senhor fala muito rapidamente. Nós temos pacientes com mielomeningocele aqui na clínica, mas é um percentual pequeno dentro da população que apresenta esse tipo de anomalia. Vamos supor, a pessoa que teve um AVC, às vezes ela fica com uma parte do corpo paralisado e era obrigada a fazer uma fisioterapia. Sim. Também essa prática, esse auxílio da fisioterapia pós o AVC é novidade? Não, ou isso já... isso existe desde que existe a fisioterapia. A fisioterapia existe no sentido de desenvolver essas ações para atendimento de problemas neurológicos, problemas ortopédicos. A fisioterapia, ela existe desde tempos remotos, né? Ela caminha junto com a medicina, né? Ela na realidade, é um braço da medicina, ela surgiu de dentro da medicina e acabou tendo a necessidade de dar uma formação mais completa para o indivíduo que desenvolvia isso. Então, nós tivemos grandes evoluções no século XX na área da fisioterapia, principalmente depois da Primeira e da Segunda Grande Guerra. Pela grande quantidade de mutilações e de lesões, você teve um boom, né? Uma evolução muito grande, tecnológica, inclusive. Os quadros de poliomielite que se desenvolveram na década de 40, 50 nos Estados Unidos, você teve um incremento muito grande na fisioterapia. E a fisioterapia é uma das áreas de saúde, uma das ciências que mais desenvolveu técnica e tecnologia nos últimos 20 anos. Hoje você tem a fisioterapia, você pode desenvolver simplesmente com as mãos, né? Existem técnicas em que você trata só com manipulação do tecido, da víscera, do músculo, ou você coloca o indivíduo num equipamento computadorizado de $1 milhão para reensiná-lo a andar. Um Locomate, equipamento alemão, deve ter hoje no Brasil uns 5 só. E é um equipamento de uma tecnologia extremamente avançada, o paciente parece um Robocop. Ele fica todo equipado dentro de um exoesqueleto, e esse exoesqueleto ele faz o movimento, repete o movimento do indivíduo, até, principalmente nos casos de AVC, um hemiplégico, um hemiparético, para reensinar o indivíduo a andar. Então, a tecnologia é extremamente avançada hoje dentro da área de fisioterapia. Doutor Ivan, um outro aspecto, o senhor falou de tecnologia. E nós temos aqui na cidade de Santos um número significativo de pessoas idosas, né? E eu vejo também muitas delas ou com andador, ou com uma bengala, ou seja, com problemas de artrite, artrose. Eu tenho, inclusive, aqui até algumas imagens, né? Por que a artrite ocorre? O que nós ouvimos? Houve um desgaste da cartilagem porque a pessoa já tem uma determinada idade. Mas é lógico que a gente vê pessoas, às vezes, de 80, 81 anos, que não reclama. O que é isso? Aí a saúde deu a ela uma vitória, deu para ela uma sorte, que ela não teve problemas. Porque eu vejo pessoas com uma longevidade muito boa e sem nenhum tipo de problema. O que dizer a essas pessoas que têm a dificuldade no andar por causa do problemas nos ossos? Douglas, eu vou dizer para você o seguinte, eu nos meus últimos anos eu tenho trabalhado com uns grupos que têm uma linha de pesquisa, de trabalho, de atendimento na área de psicobiologia. Eu já vou explicar isso. Fica à vontade. A artrite é um processo inflamatório articular, né? Que pode ser provocado desde problemas reumáticos, desde quadros reumáticos, um problema de reumatismo, até mecanismos degenerativos progressivos por ou excesso de uso, tanto na prática de esporte quanto com o tipo de trabalho que o indivíduo desenvolve, sobrecarregando aquela articulação. E a artrose é o processo consequente disso. É a degeneração
da articulação por sucessivos processos inflamatórios devido aos mecanismos traumáticos. Só que um outro fator interfere, não só o mecanismo traumático interfere nisso, mas também o processo emocional. As emoções, os conflitos emocionais estão intimamente relacionados com a nossa saúde e bem-estar e de todo o corpo, tanto as estruturas articulares quanto as vísceras e os órgãos. E eu digo para você o seguinte, as pessoas que têm maior longevidade e essa longevidade com menor quantidade de problemas são pessoas que souberam resolver os seus conflitos durante suas vidas. E principalmente pessoas que não guardam rancor, ódio, que não tenham energia. O chinês fala há 5.000 anos, os chineses falam há 5.000 anos, que nós ficamos doentes e temos disfunções orgânicas porque o fluxo de energia do nosso corpo se altera. Uma das ações que alteram o fluxo de energia do nosso corpo são emoções negativas. Ódio, rancor, remorso, ansiedade, medo. Esses fatores estão intimamente relacionados ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida. Se você não perdoa, se você não ama incondicionalmente as pessoas e perdoa todas as porcarias que te falarem, todas as porcarias que te fizerem, você vai ficar doente. O doutor Ivan Cheida, se tivesse combinado, eu acho que não daria tão certo. O senhor tocou num assunto que eu julgo importante e nós, principalmente nos dias de hoje, acabamos por acarretar uma carga muito negativa. Basta ler os jornais, assistir telejornais, exatamente, né? É tudo de pior. E eu fico imaginando, às vezes eu até converso comigo, pô, só tem coisa ruim? Não tem coisa, não tem coisas boas. Nós colocamos hoje, você viu a manchete do Jornal Tribuna, a dona Maria Bárbara, 91 anos, depois do primário ela quer voltar a estudar. Sem dúvida, sem dúvida. Você imagina como ela deve ser uma pessoa? Eu não a conheço, mas deve ser uma pessoa pura, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que não tenho dúvidas que passe dos 100 anos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque ela vibra positivamente, ela tem vontade de aprender, conhecimento não ocupa espaço, no cérebro, você tem muito neurônio ali para poder absorver isso. Então, as pessoas precisam continuamente procurar conhecer. Bom, porque a gente vem para cá para poder se desenvolver intelectualmente, moralmente e espiritualmente, né? Eu acho que se você não tem um processo integrado na tua vida, as pessoas sofrem por ignorância, falta de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, menos sofrimento você vai ter também na tua vida. Na medida em que você se relaciona melhor com as pessoas, na medida em que você tem uma crença num ser superior, seja ele qual for, as pessoas conseguem viver melhor, vibram positivamente e dessa forma vão viver melhor. E o interessante, doutor Ivan, todos ganham com isso. O mundo ganha com isso. É verdade. Antes de chamar intervalo, produção, eu tenho duas fotos, eu queria colocar essas fotos porque elas vão ilustrar aquilo que o doutor Ivan Cheida acabou por comentar de artrite, artrose. É importante ter uma ilustração para que o telespectador possa ficar mais por dentro, ter um conhecimento maior desse tipo de não podemos dizer doença, né? Não, isso é um processo natural do corpo, né? O desgaste é um processo natural. Da mesma coisa que você tem qualquer tipo de equipamento que desgasta com o passar do tempo, o seu corpo desgasta. Nós temos... a matéria tem tempo de vida útil, né? E a gente tem que entender isso. Isso é um processo natural de tudo que fazemos e vivemos. E nesse caso, só uma cirurgia? Não, eu acredito que muitas vezes a cirurgia às vezes pode arrumar mais problema para você. Você acaba gerando outras alterações, as cicatrizes podem gerar outros mecanismos compressivos. A gente precisa tomar cuidado. O que a gente recomenda sempre para as pessoas é que elas façam algum tipo de atividade com menor quantidade de impacto, né? Então, exercícios em água, mas faça atividade física. O importante é não parar, não ficar parado. Quanto mais tempo você ficar parado, maior o problema.
para você poder ter mobilidade novamente na articulação. Esse é mais um alerta. É igual que eu acho dobradiça, dobradiça, né, de qualquer porta. Deixa ela lá meses sem abrir, quando você for abrir, vai estar aquele barulho, engripado. É verdade. A articulação é igual. É porque muitos idosos, né, eu converso com alguns deles, até os conheço, eu falo assim, não, deixa eu ficar quietinho aqui, deixa eu descansar melhor, vai dar uma volta no quarteirão, né? Por mais que essa volta no quarteirão leve meia hora, né? Mas o importante é se movimentar. Né? O imobilismo é a pior coisa que tem. Hoje, a Organização Mundial de Saúde reconhece o imobilismo, o sedentarismo como doença. Né? O fato de você ficar parado, deitado, sem fazer nada, é pior do que se você fizer qualquer atividade física. A gente precisa se mexer, as articulações precisam do movimento para se lubrificar e se nutrir. Se você não mexe, vai engripar. Olha, eu tenho que chamar o intervalo comercial, mas às vezes, doutor Ivan, uma ilustração ou um exemplo acaba provocando uma informação maior para o telespectador. Se você troca uma bateria de um carro, mas deixa o carro parado por 2 meses, sim, aí você vai ligar, vai arriar. Não vai pegar. Por quê? Porque o alternador não funcionou e não carregou aquela bateria. Estou falando de máquina, né? Mas o nosso corpo é uma máquina. Você leva o teu carro para fazer manutenção. Se você não fizer do teu corpo, não vai É verdade. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o doutor Ivan Sheida aqui no Hora Geral. É rápido.